9, versículo 57 ao versículo 62. Hoje pela manhã tivemos indo à congregação de Correntes para um abraço aos nossos irmãos, os missionários Edivaldo e Hernanara. E hoje pela manhã, uma congregação bem frequentada. Louvo o nome do Senhor, porque ele conduziu os irmãos aqui para ter mais a palavra do Senhor. Ocasião também essa que o nosso missionário esteve comunicando na congregação que não estará mais à frente da congregação no próximo ano. Os irmãos sabem que nós recebemos do presbitério uma sondagem. E nessa sondagem nós teríamos como um tempo claro para respondermos dentro do prazo ali até julho, agosto, para responder se teríamos condições de assumir todo o trabalho de Correntes. E a gente então começou naquele trabalho no início do ano, aquelas idas à congregação, levando a juventude, a SAFA, o PH, e a gente julgou então ali no mês de agosto, salvo engano, no início de setembro, e devolvemos então a resposta para o presbitério. Não vimos então como uma oportunidade ainda para assumirmos uma totalidade todo o serviço ali da congregação. Então, já havia sido informado pelo pastor Milton, que é o presidente do presbitério, que o missionário Edivaldo procurasse campo desde o início do ano. Por isso que não foi então uma surpresa assim para ele, Ele já vinha então, claro que esperava então que nós tivéssemos então respondendo positivamente para ele, se fosse uma resposta positiva, então nós abraçássemos então o trabalho com ele ali ainda como continuidade. Mas assim não foi. Oremos pelo nosso irmão, já tem alguns convites, ao que tudo indica é que ele atende então um convite ali, um campo no estado da Bahia. Então orem para que Deus confirme. Ali para Correntes não está indo como um campo de estágio, sendo como um campo de estágio dos missionários do IBM. Então a partir do ano que vem, janeiro, 1º de janeiro, já não teremos mais então o casal missionário Mara e Edivaldo ali em Correntes. Nós continuamos ministrando os atos pastorais, somente isso. Nosso contato com eles não é que a gente não possa ir, os irmãos possivelmente teremos então alguns planos de ação ainda ali em Correntes, mas nosso contato com Correntes é esse nos atos pastorais, tá bom? Então, irmãos, orem, porque ainda há oportunidade de respondermos positivamente próximo ano, dependendo do andamento do campo, dependendo também do andamento da igreja, dependendo do interesse da igreja, se quer ainda assumir, porque a gente pensou, se abraçarmos agora, então o trabalho teremos lá missionários, mas a gente sabe, irmãos, não é somente ter um missionário lá, não é somente dizer que tem uma congregação. Você sabe que a congregação é a extensão da igreja, você sabe que a congregação precisa da dinâmica daquela que acontece também na igreja. Não é somente dizer que tem uma congregação, mas atender e suprir a necessidade em todo sentido. Então, olhem, a congregação continua lá em Correntes. A oportunidade ainda continua para a gente, pode ser dada novamente para a gente. Então, é só colocarmos à disposição. Aquilo que vai ser pregado hoje, você possa meditar, possa colocar à disposição, se colocar à disposição do Senhor. Dentro daqueles votos que a gente faz, sabe, no final do ano, Senhor, eu pretendo trabalhar mais para o Senhor, pretendo orar mais, pretendo vir mais à igreja, pretendo ir mais fazer evangelização. Coloque isso também no coração de vocês. Coloque isso, tá bom? Então, eu oro para que o trabalho de Correntes possa desenvolver, possa, como aqui, um dia foi congregação, chegar a esse ponto de um dia, então, entregar ao presbitério e dizer: queremos a organização dessa congregação, queremos agora que ela se transforme, então, em igreja, porque temos liderança, temos membresia, nós temos suficiência para atender e sustentar o nosso missionário, o nosso pastor, enfim, pense nesses pontos e ore para que a obra do Senhor em Correntes se desenvolva para a glória de Deus. Amém. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62.
Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus convites, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Seguir-te-ei. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, para que a Sua palavra, Senhor, seja explicada, seja aplicada ao nosso coração. Amém. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, como instrumento do Senhor nesse momento, e usa o Espírito Santo. Eu te peço mais uma vez, assim como o Senhor, Deus, falou, Senhor, eu te peço, meu Deus, que seja também percebido, meu Deus, a importância do chamado do Senhor, a importância dos compromissos, meu Deus, dentro da sua casa, dentro do corpo do Senhor. Meu Deus, assim eu te oro, eu te agradeço, entendendo que o Teu Espírito Santo já está, ó Deus, realizando, Deus, aquilo que o homem não pode fazer. Abre o entendimento do seu povo, meu Pai, da sua igreja, do coração, meu Deus, para que eles entendam essa palavra. É assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é importante o chamado do Senhor. O John Wesley disse que a conversão, ele tira o cristão do mundo, e a santificação começa agora a tirar o mundo do cristão. Outra pessoa disse também que é tão fácil tirar, e não é difícil, né, tirar o homem ou o povo do Egito. O que é difícil é tirar o Egito de dentro do coração do povo. Observe que nessas duas palavras, essas duas frases, tanto do John Wesley quanto essa outra de um anônimo, essas duas frases elas nos remetem então a entender que é preciso abrir mão em determinado momento de nossa conversão de algumas coisas boas. É preciso abdicar de muitas coisas boas. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente começa agora a abraçar um padrão de Deus para a nossa vida. A gente começa a reproduzir o que Cristo espera de cada um de nós. Observe então, irmãos, essa passagem que nós lemos aqui, do versículo 57 ao 62, ela está dentro de uma seção maior. Ela começa ali no capítulo 9, 37, até o versículo 62. Então, o que é que Jesus está querendo, o que é que Jesus apresenta aqui para esses discípulos? Os comentaristas vão dizer que é como que Jesus estivesse aqui observando, como que estivesse retirando-se um pouquinho de cena, para observar agora de fora como que os seus discípulos estão lidando com algumas lições que eles já receberam. Observe que no versículo 41 ele chega a dizer, dentro da lição, observando, é claro, de uma reprovação, e Jesus chega a dizer no versículo 41, ele chega a dizer assim, a exclamar: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Que expressão, irmãos, nos faz pensar um pouquinho sobre o nosso chamado, nos faz olhar um pouquinho para essa palavra de Jesus e aplicá-la também ao nosso tempo. E nós temos a tendência de pensar que Jesus é tão longano que Ele vai tolerar tudo em nossa vida. Todos os pecados, todas as deficiências vão ser toleradas em nossa vida. Mas não é assim, irmãos. Aqui você vai perceber como que aquela postura daquele professor, daquele que está envolvido no ensino, daquele que está envolvido na prática, na insistência, na repetição, e chega um momento que você diz: ele agora aprendeu. Mas quando você vai observar, aquela criança, vi ontem a Josi, nesse mesmo sentido, não quero perder a paciência, é uma mulher de muita paciência, mas ela observando então o processo, ali ela está nesse processo de reforço escolar, lá em casa, as pequenas, e a gente percebe que na insistência é quando a criança, ela precisa, ela aprende. Mas chega um momento que a professora começa a deixar a criança ir sozinha, porque ela quer que a criança então demonstre que ela entendeu. Aqui é o que Jesus está fazendo com esses discípulos. Deixou os seus discípulos, o texto vai nos informar que ele convidou 3 dos seus discípulos, subiu ao monte, ele foi lá.
Naquele monte acontece uma transfiguração, lá no fogo, de repente ele traz então Moisés, ele traz Elias, a presença do Senhor, e ali 3 dos seus discípulos, os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, contemplam aquela maravilha. Mas 9 dos seus discípulos ficaram no pé do monte. Um pai veio aperreado, na linguagem bem nordestina, trouxe o filho endemoniado e veio pedir ajuda dos seus discípulos. Olha, venham cá, por favor, me ajudem. Esse espírito que está no meu filho, ora tira no fogo, ora na água, e ele quer tirar a vida do meu filho. Eu quero pedir ajuda de vocês. E eles começam então, que era requerido desses seus discípulos, que ele manifestasse fé em Jesus, no poder de Deus, para libertar o homem do poder do diabo, assim como eles viram. Quando eles chegam ali em Gadara, no capítulo 5 de Marcos, eles observaram que um homem que havia sido preso por correntes, nenhum homem podia prendê-lo, nem segurá-lo, detê-lo, nenhuma prisão pôde segurá-lo. Ninguém pôde segurá-lo. Quando Jesus chega dentro daquela cidade, aquele endemoniado vem na presença diante de Jesus e já exclama: Tu és o Filho de Deus. E Jesus então liberta aquele homem. Glória a Deus. Aqui, irmãos, o que se esperava desses seus discípulos, 9 que ficaram embaixo do monte, é que eles também, crendo em Deus, aquele que enviou Jesus, pudessem também, agora, através da oração, libertar aquele homem, aquele filho daquele homem. Eles não puderam. Veja, a primeira deficiência desses discípulos, primeira reprovação: não tiveram fé, não oraram, não jejuaram. Por que eu digo esses 3 pontos? Porque lá em Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus vai dizer, depois que ele desce, depois que ele, insatisfeito com aquela situação que ele encontra ali, aquele caos, aquela convulsão ali naquela multidão, e Jesus diz: ó geração incrédula e perversa. Essa casta aqui de demônios, é Marcos que inclusive fala, capítulo 9, versículo 29, essa casta de demônios, ou seja, esses demônios que estão aqui nesse jovem, eles só podem sair por meio de oração e de jejum. Só por meio de oração e jejum. Mas espera aí, eles são discípulos de Jesus, estiveram tão próximos de Jesus, não puderam nem orar, nem manifestar fé, e parece que nem jejuaram. Que é verdade. Posso dizer isso sem mentir, sem engano nenhum, porque em outra ocasião, quando Jesus convida 3 dos seus discípulos para orar, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele chega e encontra os seus discípulos em 3 ocasiões, dormindo. Dormindo, o que se esperava. Jesus diz assim: venham aqui, venham orar comigo. Irmãos, primeira reprovação: falta de fé, falta de oração, falta de jejum. Aqui já vai aplicando ao coração dos irmãos. Já vão pensando assim: meu Deus, será que eu sou como esses discípulos? Será que está me faltando mais fé? Será que está me faltando mais oração? Senhor, será que está faltando mais consagração, Senhor? O que é que está faltando, Senhor, na minha vida, Senhor? Se eu estou muito parecido com esses seus discípulos aqui, Senhor, começa a ter, Senhor. Vai conversando com o Espírito Santo aí, irmãos. Vai conversando. Porque entenda que é Deus quem fala através da pregação. E se é isso uma deficiência no seu coração nesse momento, começa a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, não me deixa com essa fé pequenina, Espírito Santo. Não me deixa, Senhor, sem oração. Não me deixa, Espírito Santo, sem santificação. Que senão, irmãos, quando aparecer a oportunidade, que Deus vai colocar-nos em oportunidades, irmãos, eu creio nisso. Quando aparecer essa oportunidade, a gente vai ser envergonhado. A gente vai ser envergonhado. Se não tivermos, irmãos, como Cristo espera que a igreja esteja, a gente vai ser envergonhado. Bonitinho mesmo, irmãos. A gente vai ser envergonhado. Segundo lugar, irmãos, quando você observa essa deficiência desses seus discípulos aqui, é que faltava amor. E é isso que temos percebido nesse tempo de agora, irmãos. Falta de amor uns pelos outros. Versículo 46 ao versículo 56, você vai observar 3 pontos aqui em que faltava amor. Amor uns pelos outros.
No versículo 46 ao 48, eles estão discutindo em algo supérfluo, irmãos. Eles estão julgando que Cristo está para tomar o poder das mãos dos romanos. E eles estão agora querendo saber quem é o maior no reino de Deus. Quem é o mais bem-quisto por Jesus? Quem é o mais próximo, mais querido por Jesus? Aquele que, sendo esse, Jesus vai fazê-lo agora o mais importante, fazê-lo sentar à direita, o outro à esquerda. Olha a discussão desses discípulos, irmãos. Olha a discussão desses discípulos. Quem era o maior? Quem ficaria à direita? Quem ficaria à esquerda? E chegaram até a convidar a mãe deles para conversar mais próximo de Jesus e dizer: Senhor, faz com que os meus dois filhos, um sente à direita e o outro à sua esquerda. Faz deles os mais importantes do teu reino, Senhor. Irmãos, quando faltava amor, aqui está, transparecendo mais um senso de inveja entre eles. Porque 3 subiram, 9 ficaram, porque eles são mais queridos. Outro momento, um orgulho, porque nós não podemos aqui expulsar o demônio desse jovem. Em outra ocasião, Jesus pega e pede que Pedro vá até o rio e pescando um peixe, tire somente um denário ou uma moeda ali para pagar o imposto somente dele e de Pedro. Quando então Jesus trabalha essa questão da falta de amor entre eles, trazendo uma criança ao meio deles. E ele diz: olha, aqui está o padrão daqueles que vão herdar o reino de Deus. Crianças indefesas, dependentes, sem busca de status, mas vivendo pela fé. Somente esse, irmãos. Segundo lugar, dentro desse ponto do amor, faltava amor entre eles, faltava amor pelos novos discípulos, porque houve um momento aqui no versículo 49 e 50 que os discípulos encontraram novas pessoas que estavam expulsando demônios no nome de Jesus. E esses discípulos que já estavam com Jesus, não sei quanto tempo, mas eles chegaram a proibir que eles não fizessem mais isso. Jesus soube e disse: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Então veja, faltava amor entre eles, entre a família da fé, faltava amor pelos novos discípulos e faltava amor também pelos inimigos. Veja aqui no versículo 51 até o versículo 56, quando Jesus entrou na cidade, foi barrado ali naquela cidade, ninguém aceitou o Senhor Jesus Cristo, nem os seus discípulos, nem a pregação do Senhor, do reino dele. Quando Tiago e João, olha o pedido que ele faz: Senhor, o Senhor quer que agora a gente ore aos céus, para que do céu agora desça fogo do céu e consuma toda essa nação. Filho dos águas, irmãos. Eles lembram aqui, a gente se lembra aqui de Elias, lá em 2 livro dos Reis, no capítulo 1, quando aquele confronto com os falsos profetas de Baal, e Elias ora para que Deus consumisse aquela oferta do altar e lambesse aquela água que estava ali naquele córrego. E Deus faz, respondendo, mandando fogo do céu. Depois, quando acontece isso, Elias diz: olha, pegue cada um agora a espada na mão e vamos matar todos os profetas, que não escape nenhum. E aconteceu. E aqui, irmãos, eles querem fazer a mesma coisa. Hoje a gente lembra, irmãos, que na palavra de Jesus, a justiça quem faz é Deus. Ele é quem é o justo. Ele é quem vem, irmãos, com a espada de 2 gumes na sua boca, irmãos. E é com o sopro da sua boca que ele vai vencer todos os inimigos. Ele não nos deu espada, eu digo física, mas ele nos deu a espada da sua palavra, que é a sua palavra para que então chegue até os confins do mundo, ou como salvação, como sentença para a condenação de todos. Aqueles ou que aceita para a salvação, ou que rejeita para a sua condenação. Essa é a nossa espada, meus irmãos. Então veja, irmãos, estamos então observando essa deficiência. Eu lembro aqui, irmãos, que se Deus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, a gente fica sabendo que Jesus está indo para a cruz, para Jerusalém.
Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se dependesse desses seus discípulos, se dependesse do homem, para que a sua igreja tivesse sucesso, eu disse sem medo de errar, irmãos, essa igreja não permaneceria. Não existiria a igreja anunciada. A gente depende muito da ação do Espírito Santo. E louvado seja Deus que o Pai e o Filho, assim quando chegar ao céu, que enviou o Espírito Santo até nós. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, a igreja não existiria. Não existia hoje, irmãos, a igreja. Gamaliel disse assim, lá em Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, ele disse assim, olha, quando estiveram em outras ocasiões e também na ocasião em que receberam Pedro e João ali dentro do tribunal para interrogá-lo, Gamaliel disse assim, se essa obra é de homens, ela não vai triunfar, mas se essa obra é de Deus, deixe esses homens, não combatem contra eles, porque se vocês fizerem assim, vocês estão combatendo contra o próprio Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus que essa obra, a igreja é de Deus, não é de homens, é a igreja de Deus. Porque se dependesse do homem, é isso que estamos vendo aqui, no quesito fé, oração, jejum, amor pelos dentro de casa, amor pelos novos discípulos, amor pelos inimigos, se dependesse do homem, reprovados todos os dias. Eu queria meditar ainda, irmãos, nesse 57 até 62, quando a gente observa agora a falta do interesse por Cristo. Observe, irmãos, o texto vai agora nos trazer 3 exemplos, 3 homens que têm a oportunidade ou de se colocar à disposição do chamado de Deus, ou hora de ser convidado por Jesus para segui-lo. Veja o primeiro exemplo, quem vai nos informar quem é ele, é Mateus, capítulo 8, versículo 19. Mateus vai nos dizer que esse homem aqui, o primeiro homem, está no versículo 57 e o 58 também, porque é a resposta de Jesus para o mesmo homem. Esse homem aqui é um escriba, é alguém que está envolvido com a lei. É Mateus, capítulo 8, versículo 19, que vai nos informar. Mas observe que o texto vai nos dizer que ele é quem se coloca à disposição do Senhor. Ele vai dizer, Senhor, eu sei que te irei por onde quer que fores. Cheio de muita emoção, irmãos, esse homem está. Ele sente Jesus próximo dele. Ele não se contém. Ele quer seguir Jesus por onde quer que Jesus vá. Ele só imagina aqui na emoção. Ele está dentro de uma êxtase, de uma emoção que toma o seu corpo inteiro. Ele diz, olha Senhor, eu vou para onde o Senhor for. Ele está como que um jovem impetuoso, berrando, gritando, e cheio de emoções. Parece mais, irmãos, é um discípulo fogo de Pai. Isso que é a verdade. Uma fé que está sendo fundamentada em emoções. Uma fé, irmãos, que é do momento, em que corre somente no agora, em que ele diz, eu vou, Senhor, agora, estou dizendo hoje. Eu vou para onde quer que o Senhor for hoje, porque amanhã eu não sei. A gente olha para os nossos cultos, irmãos. Se os cultos hoje, muitos julgam assim. Se os cultos hoje, se no momento da adoração, eu choro, eu tremo, eu canto, eu me emociono, é porque Jesus está presente. Aleluia. Mas quando eu não me emociono, quando eu não choro, quando eu não pulo, quando eu não sinto, quando eu somente escuto, quando eu somente medito, quando eu somente partilho, é porque eu estou na igreja do presbiteriano. Não é assim? O culto é fraco, é frio, porque você está querendo, sabe, fundamentar a sua fé em emoções. Fundamentar a sua fé naquilo que é momentâneo. Não estou demonizando emoções. Eu quero que você sinta. Eu quero que você se alegre. Eu quero que você chore. Eu quero que você, quando preciso, quando pedido, chorar quando? Não reconheço meus pecados. Me alegrar quando?
quando eu reconheço o perdão de Deus, enfim, irmãos, em cada momento da liturgia há um momento para emoção também. Quer que você seja engessado dentro da igreja, não. Quer que você seja como um robô parado. Não, irmãos. Coloque suas emoções para fora, sim, mas com muita convicção do que você está fazendo naquele momento. Agora, irmãos, não seja como esse escriba aqui, homem que não sabe pesar suas emoções à luz de uma compreensão. Ele não usou as suas emoções e colocou um lado positivo para que a sua fé fosse alimentada de maneira que ela viesse a ser uma fé madura, sólida, verdadeira. Para agora, um momento bom, mas muito mais no momento em que as circunstâncias vão requerer. Então, queridos, o que é que Jesus vai dizer para esse discípulo? Olha, vem cá, quero que você ouça suas palavras. As raposas, olha o que Jesus vai fazer com esses discípulos. As raposas lá fora, lá na natureza, ela tem os seus covis. As aves dos céus, ela tem ninhos. Mas o Filho do Homem, esse que nos fala aqui, ele não tem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, Jesus faz com que esse discípulo observe a ordem comum, uma vida ordinária desses animais da natureza. Ou seja, eles têm segurança natural, que é a natureza. Ou seja, aplicando ao Pai, que o Pai, a luz de Mateus capítulo 6, que o Pai providenciou para eles. Mas olha, eu tenho chamado aqui os discípulos, e esses discípulos, inclusive eu não tenho uma casa, não tenho um lugar onde morar. É claro, Jesus, um pregador ali na internet vai dizer que Jesus, por ser carpinteiro e por ter um contato bem próximo ao Pai, ele tinha uma forma diferenciada de entregar os trabalhos, né? Não era para esperar 15, 20 dias, não, era bem buscar amanhã e apareça, e era assim. Não, e ele até, esse pregador vai dizer que Jesus tinha até uma casa na beira de praia. Tudo mentira, irmãos, tudo mentira. Jesus está dizendo aqui nessas palavras, ele não tem direito na sua cabeça. Ele foi chamado para anunciar o reino de Deus. Veja que ele sai de aldeia em aldeia, cidade, e vai anunciando o reino de Deus. E o chamado que ele faz para os seus discípulos é ir até os confins do mundo. Meus irmãos, a mensagem é clara aqui, eu quero aplicar esse ponto para os irmãos. Não é porque nós encontramos com Jesus que teremos segurança de tudo que será, de tudo para a nossa vida, que será do jeito que nós queremos, que tudo dará certo, que eu serei próspero, que eu ganharei muito dinheiro, que eu serei saudável, que eu serei feliz para o resto da minha vida. Não é bem assim. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: momentos de dificuldades não vão acontecer, mas a nossa segurança estará fundamentada na fé de que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Meus irmãos, então, em segundo lugar, segundo homem, aqui que você observa no versículo 59, é diferente do primeiro. O primeiro ele se oferece, mas o segundo é Jesus que me chama. Observe, o texto vai dizer no versículo 59, Jesus disse ao outro: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Irmãos, grande honra é ser chamado por Jesus. Eu acho que é um dos maiores. O pregador Martin Lloyd Jones, ele disse assim: olha, se você for convidado pela rainha da Inglaterra para ser embaixador dela aqui, você não aceite, sendo você um pregador do Evangelho, porque se você fizer isso, você está sendo rebaixado. Irmãos, que palavra! Eu quero aplicar isso ao chamado de Jesus. Veja que Jesus vem até esse homem, como que simbolizando então esse processo, que é Deus que vem ao encontro do homem. Ele faz então um convite. Eu entendo também que existem convites que são temporariamente rejeitados, mas o chamado eficaz de Cristo, operado pelo Espírito Santo, entendendo o outro lado do chamado, é um chamado eficaz. A pessoa que foi eleita, quando Cristo chama, quando o Espírito Santo chama, esse chamado se torna eficaz.
eficiente. Observe aqui, irmãos, que esse segundo homem aqui, ele parece um homem mais comedido. Ele parece mais responsável. A gente pode olhar também para essa diversidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando existem aqueles que são mais alegres, mais pacíficos, expansivos, mais aliviados. Existem outros que são mais quietos, mais tímidos, mais retraídos. E há essa diversidade no corpo, na membresia, né? Na igreja aqui mesmo, a gente pode aplicar esses dois pontos aqui a esse, o corpo da igreja presbiteriana manancial. Mas observe, irmãos, esse irmão, esse discípulo aqui, ele tem uma obrigação. Ele parece que quer honrar primeiro seu pai e sua mãe e cumprir aquilo que diz o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Mas por que Jesus então? Veja, o texto não nos diz que ele ou permite ou não permite, ou proíbe. Ele nem obriga e nem permite. O que aprendemos aqui, irmãos? A mensagem central de Cristo é um ponto aqui muito importante. A gente não pode se esconder atrás de obrigações. A gente não pode se esconder atrás de deveres. A gente não pode se esconder ou criar desculpas para não anunciar o bem de Deus. Essa é a verdade aqui que esse segundo discípulo está nos ensinando. Segunda coisa, que muitas vezes nós deixamos de acolher o outro, de ouvir, de prestar atenção, de mandar uma mensagem, porque nós estamos envolvidos em muita coisa para fazer. E aplico isso também, irmãos, a mim, apliquei isso também ao missionário Edivaldo, ao outro missionário que estava lá também. Quando é muito assim, a gente está envolvido em muita coisa da igreja, como fazer pregações, fazer liturgia, fazer reuniões, fazer estudos, se envolver com a música, enfim, se envolver em tanta coisa da igreja, que a gente esquece, irmãos, a gente esquece muitas vezes da proximidade com os irmãos, do calor dos irmãos. Eu quero não somente aplicar aqueles que estão envolvidos no trabalho aqui, mas também a vocês. A gente está envolvido em tantas coisas dentro de casa, ou aqueles que estudam, com o vestibular, com o Enem, com a faculdade, com o trabalho, com o estágio, com a família, com o namoro, com o casamento, com as férias. E a gente esquece daquela palavra de Jesus, quando ele estava ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E Marta diz uma coisa que isso vai sendo pregado e a gente parece que esquece muitas vezes. Marta diz assim: olha, esse momento é meu com o Senhor. Esse momento ninguém pode tirar. Haverá outro momento de ser Martas, de se envolver com as obrigações, de se envolver com as tarefas. Mas tenta partilhar essa. Sabe, deixa isso bem claro na sua vida. Há o momento das obrigações, mas há o momento também desses privilégios. Eu digo privilégio porque pregar o Evangelho é um privilégio. Anunciar o reino de Deus é um privilégio. Se envolver com o pecador é um privilégio. Porque você está concedendo, se for na evangelização, uma oportunidade dele rever a sua vida e se arrepender e se voltar para Jesus. Se for um momento de disciplina também, é um momento de anunciar a vontade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para essa pessoa e dizer: volta. Então veja, meus irmãos, há sempre um privilégio, há sempre uma oportunidade de anunciar o reino de Deus para todos. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu quero que você observe então os últimos versículos. No versículo 61 e 62, Jesus diz assim, no versículo 61, o outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse aqui, irmãos, é outro voluntário, mas ele não pode seguir Jesus, porque ele tem o seu olhar fixo para trás, ele não sabe olhar para frente. E olhar para trás aqui, irmãos, é uma ideia negativa. Dá para a gente olhar e aplicar esse ponto aqui, lá Gênesis capítulo 19, versículo 26, quando
Deus ordena que Ló e sua família, seus 2 filhos, sua esposa saiam dali daquela terra, de Sodoma e Gomorra, e vá para frente, para outra cidade, saia de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade seria incendiada, destruída totalmente. E quando estão saindo, de repente aquela mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Irmãos, é muito importante essa palavra aqui, porque nos faz olhar para essa linguagem de Jesus aqui, uma linguagem agrícola, que quando ele diz assim, olha, aquele que coloca a mão no arado, ninguém que tem no posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus está fazendo aqui nessa linguagem? É a mesma coisa que ele fez nas parábolas, é pegando algo comum daquele povo para aplicar uma verdade espiritual. Ele pega então um utensílio dessa vida, desse arado, que era de grande importância para esse agricultor. E ele diz assim, olha, aquele que começou essa atividade muito importante, não pode parar. Porque a vida da comunidade, a vida da cidade, depende do seu trabalho, depende das suas mãos. Trabalhar a terra, lançar a semente, fazer com que essa semente brote e traga então o sustento necessário para essa cidade. Então veja, quem coloca a mão no arado, olha para trás, ele já não é apto mais para o trabalho. Esse homem já não tem mais coragem, esse homem já não tem mais disponibilidade, esse homem já não tem mais amor, esse homem já não está mais comprometido com esse trabalho. E nós somos chamados, irmãos, a desenvolver nosso oficialato. Nós somos chamados então a participar da música, somos chamados a participar do momento da liturgia cultica. Nós somos chamados a uma preparação de nossas atividades internas, a uma atividade externas, a ação social, a missão do reino. E muitos têm olhado para trás. E Cristo está diariamente nos lembrando de nossas tarefas. E nós estamos mais uma vez sendo reprovados. Quantas vezes, irmãos, olhamos para trás? A ideia central aqui é dizer que a ideia central é de que quem diz sim ao chamado do Senhor e começa a trabalhar nessa nova realidade, acreditando que o mundo é melhor, está voltando atrás. Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos aqueles que retrocedem, mas os que avançam. A gente não olha para trás, a gente avança. Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz que é para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero concluir com essas palavras, irmãos. Se você tivesse fazendo análise da sua vida, a respeito de como você tem sido como discípulo de Jesus, como você julgaria? Eu pergunto, será que lhe falta alguma coisa que eu ensinei hoje? Será que lhe falta oração, fé, consagração? Será que lhe falta amor pelos da família, pelos da igreja? Será que lhe falta amor pelos novos convertidos? Será que lhe falta amor pelos inimigos? Ou você está sendo desqualificado por alguma coisa boa, lícito em outro horário, e você está fazendo dele um ídolo para um momento? Eu estava meditando hoje sobre o dia do Senhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, é no dia do Senhor em que mais a gente sabe, em que o povo de Deus transparece qual é o seu ídolo. Pode pensar nisso, pode imaginar ele. Onde que você demanda mais amor, mais cuidado, mais tempo no dia do Senhor? Analise o dia do Senhor. Se você fizer isso, você chegar a uma conclusão e perceber, então você está no caminho certo. Eu estou dizendo o seguinte, meus irmãos: o que é que tem que tirar do momento de adoração, do momento de consagração, do dia do Senhor, que pode ser lícito em outro momento? É uma coisa boa, que pode ser lícito em outro momento, mas você está abraçando esse ídolo
para isso, principalmente no dia do Senhor. É um momento de reflexão, meus irmãos. Se você fizer isso hoje, perceber esse ponto, então você pode avançar em mais uma tarefa dada pelo Mestre dos Mestres, que é o Senhor Jesus. A honrar o Senhor. Lembra do primeiro grande mandamento? Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o quê? Com o coração, com o entendimento, com toda a sua força. Esse é o primeiro grande mandamento. E é no dia do Senhor que esse ídolo quer se amostrar. Ele diz: não, eu estou aqui, vem cá, me alimentar, vem cá, eu quero que você devote todo o seu tempo, toda a sua força, seu coração a mim agora. Deixa Deus para lá. Estou agora me apresentando como sendo teu Deus nesse momento. Irmãos, ele aparece no dia do Senhor. Pode fazer isso, irmãos. Faça esse exercício em casa. Você vai ver. Não é verdade, o pastor tinha razão. Na verdade, Deus tem razão. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Que Ele te ajude, na verdade, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que a gente possa avançar cada vez mais nesse processo. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. O hino é o 222. Que seja uma oração também ao seu coração. Mais de Cristo. Peça mais de Cristo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu te decidi, constrangido pelo amor. Que o penoso pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, o meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. E o nosso irmão Israel, sim, para que possa orar e seguir para cada bênção dos reinos. Soberano Deus, ó Pai, muito grato a Deus, mais uma vez, destacíssimo. Reunido a Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Para somente, ó Deus, te exaltar, ó Deus, e te louvar e glorificar teu santo nome. Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar, ó Deus, nos guiando, ó Pai. Nos conduzindo, ó Deus, a viver uma vida de santidade, ó Deus, te buscando, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, como verdadeiros adoradores. Deus nos ensina, ó Pai, também, Deus, ser temente a Ti, Senhor. Amém. Ser obediente, ó Deus, a Tua palavra e a Tua soberania. Deus, nos leva mais para o nosso lado, ó Deus, que venhamos ter esse entendimento, ó Pai, que devemos te buscar, ó Deus, todos os dias, ó Deus,
porque só tu tens as palavras de vida eterna. Deus, abençoa a tua igreja, ó Pai, o grupo do louvor, o grupo do pastor, cada um de nós, ó Deus. Nos dando paz para o nosso lado, ó Deus. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Filho de Cristo Jesus, ó Deus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação de Divino Espírito Santo, repouso sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, meu Deus, orar pela vida dos nossos irmãos que concluíram ali, ó Deus, esse curso do CPL, curso de preparação de líderes. Meu Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, possa Deus, dar inteligência cada vez mais, ó Deus, sabedoria cada vez mais, ó Deus, aos seus servos, para que eles avancem cada vez mais, meu Deus. Oro pela família deles, para que os seus esposos, ó Deus, incentivem-os, ó Deus, a ler a Bíblia, a ler livros, a crescerem, ó Deus, como Paulo pede, que ali, quando esteve preso, que trouxessem também os livros
intelectual. Meu Deus, porque fazendo assim não serão também levados nos ventos de doutrinas que têm surgido, ó Deus, em no meio da igreja. Meu Deus, usa o teu servo, meu Deus, para a glória do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocasse, seja em casa, como bons dispensadores do Senhor, também como sacerdote dos seus lares, mas também aqui na igreja, meu Deus, que o Senhor se sirva dos seus servos, meu Pai, abrindo portas, ó Pai, para que em uma oportunidade, ó Deus, como o CPI, ó Deus, seja aberto, ou o CPO, ó Deus, seja aberto, meu Deus, não sabemos, ó Pai, o que vai acontecer, meu Deus, quando o Teu Espírito nos surpreende, como o Teu Espírito nos surpreenderá, Pai. Mas assim, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, faça a sua vontade, para a glória do Senhor, que eu te oro pela vida do nosso irmão Carlos e pela vida do nosso irmão Israel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.